Boa noite, amada igreja. Vamos dar início a esse culto em louvor a Deus. Eu convido a igreja que se coloque de pé para fazermos a leitura do Didaquê. Hoje estamos no capítulo, leremos o capítulo 11. Didaquê, capítulo 11, os apóstolos e profetas. Da hospitalidade para com os apóstolos e profetas, com tudo aquilo que acima é dito, recebei-o. Mas se aquele que ensina é perverso e expõe outras doutrinas para demolir, não lhes deis atenção. Se, porém, ensina para aumentar a justiça e o conhecimento do Senhor, recebei-o como o Senhor. A respeito dos apóstolos e profetas, fazer conforme as normas do Evangelho. Todo apóstolo que vem a vós seja recebido como Senhor, mas ele não deverá ficar mais que um dia, ou, se necessário, mais outro. Se ele, porém, permanecer 3 dias, é um falso profeta. Na sua partida, o apóstolo não leve nada, a não ser o pão necessário até a seguinte estação. Se, porém, pedir dinheiro, é falso profeta. E não coloqueis à prova, nem julgueis um profeta em tudo que fala sob inspiração, pois todo pecado será perdoado, mas este pecado não será perdoado. Nem todo aquele que fala no Espírito é profeta, a não ser aquele que vive como Senhor. Na conduta de vida conhecereis, pois, o falso profeta e o verdadeiro profeta. E todo profeta que manda, sob inspiração, preparar a mesa, não deve comer dela. Ao contrário, é um falso profeta. Todo profeta que ensina a verdade, sem praticá-la, é falso profeta. Mas todo profeta provado e reconhecido como verdadeiro, representando o mistério cósmico da igreja, não ensinando, porém, a fazer como ele faz, não seja julgado por vós, pois ele será julgado por Deus. Assim também fizeram os antigos profetas. O que disser sob inspiração, dá-me dinheiro ou qualquer outra coisa, não os escuteis. Se, porém, pedir para outros necessitados, então ninguém os julgue. Amém. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome para todo sempre, ó Pai amado. Santíssimo Deus, obrigado, Pai amado, por nos trazer aqui, Senhor Jesus Cristo, a tua casa de oração, Senhor Jesus, para prestar culto a ti, Senhor Jesus, para louvar o teu santo e bendito nome, ó Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade, Senhor Deus. Receba, ó Pai amado, esse culto a Ti de bom grado, ó Pai. Que nós venhamos, Senhor Jesus Cristo, dia após dia, Senhor Jesus, estar mais próximos de Ti, procurando, Senhor Jesus, mais meditar na Tua palavra, estudar as Tuas santa e bendita Escritura, ó Deus. Amado Pai, nós te pedimos, Senhor Jesus, tudo isso, ó Pai, e te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, pela boa semana, ó Pai amado, que Tu nos deste, por ter nos protegido, Senhor Jesus, de todo mal, Senhor Jesus, que nos persiste, ó Pai amado, dia após dia, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Ainda de pé, vamos fazer o recitativo, que está escrito em Mateus, capítulo 10, apenas o versículo 22. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com o hino Seja Engrandecido. Toda a igreja louvando ao nosso Deus em uma única só voz.
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Convido a amada igreja que se coloque mais uma vez de pé para fazermos a leitura bíblica. Hoje vamos ler Levítico capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 32. Como de costume, vou ler os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Diz assim a palavra do Senhor: Disse o Senhor a Moisés: Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, para aquele duas aves vivas e limpas, e pau de cedro, e o estofo de carmesim, e sopo. mandará também o sacerdote que se imole uma ave num vaso de barro, sobre águas correntes. Tomar a ave viva e o pau de cedro, e o estofo de carmesim, e o sopo, e os molhará no sangue de ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar levará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo,
a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo, lavarás as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No oitavo dia tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, os 3 dízimos de 1 ano, para a oferta de manjares, amassada com azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. Tomará 2 cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa e o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se imola a oferta pelo pecado, e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa, como a oferta pelo pecado, são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha. Sobre o polegar do pé direito. Versículo 15. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem purificado. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote fará oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundícia. Depois imolará o holocausto. Oferecerá com oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de uma efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, e um cestário de azeite. Ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. Ao sacerdote ofertará o cordeiro da oferta pela culpa, e o cestário de azeite os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote molará o cordeiro da oferta pela culpa, e tomará do sangue da oferta pela culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. O restante do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Será um para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de manjares, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Cujas falsas não lhe
Amém. Na próxima oportunidade, vamos dar continuidade à leitura do capítulo 14 de Levíticos. E vamos louvar nesse momento a Deus com o hino Ele é Exaltado. O Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Nesse momento, faremos um momento de intercessão. Eu convido o irmão Tavão para fazer esse momento de intercessão por alguns pedidos que estão impressos no boletim. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, todo-poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda a honra, toda a glória, todo louvor, meu Pai. Senhor Deus, obrigado por nos trazer aqui na Tua casa de oração, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por nos dar força a cada dia, Senhor Jesus, mantendo-nos em Teus caminhos, meu Pai. Senhor Deus, eu te peço, Senhor Jesus, por essa igreja, Senhor Jesus, por o Senhor venha dar-nos força aos irmãos, Senhor Jesus, saúde física e espiritual aos irmãos, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, sempre esteja conosco, Senhor Jesus, nos dando força, vigor, fazendo com que nós venhamos arregaçar nossas mangas e trabalhar na Tua obra, Senhor Deus. Dá saúde àqueles irmãos que estão enfermos, Senhor Jesus. Dá perseverança àqueles irmãos, Senhor, que estão em atribulação, Senhor Jesus. Que venham perseverar, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, abrir as portas da oportunidade àqueles irmãos que estão precisando, meu Pai. Te peço, Senhor Jesus, pelos irmãos, Senhor Jesus, da congregação, tanto de Teresina quanto de Caruaru, Senhor Jesus, que o Senhor venha fortalecê-los a cada dia, Senhor Jesus, apesar de estarem longe fisicamente, meu Pai, mas estamos próximos em oração, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor Jesus, sempre os nutri-los, Senhor Jesus, e nos capacita, Senhor Jesus, para que venhamos a dar suporte a esses irmãos, Senhor Jesus, tanto os irmãos de Teresina, Caruaru e o restante, Senhor Jesus, e também desta Priscos, também que é o principal, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Pai,
a capacitar a liderança, Senhor Jesus, em nome do pastor Jorge, que o Senhor venha dar saúde a ele, a sua mulher, a seus filhos, Senhor Jesus, que o Senhor venha a cada dia, Senhor Jesus, capacitá-lo, venha, Senhor Deus, dar sabedoria, meu Pai, que Ele venha guiar tuas ovelhas segundo as tuas escrituras e nada além disso, meu Pai. O capacita, Senhor Jesus, que não venha faltar nada a Ele, meu Pai. Que o Senhor venha, assim bem como o presbítero Diego, que o Senhor venha dar saúde a ele, a sua família, Senhor Jesus, que o Senhor venha fazer com que ele trabalhe cada dia mais e mais na tua obra, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor Jesus, faça com que ele se dedique cada dia mais e mais à tua obra, meu Deus. Que o Senhor venha dar perseverança a ele, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor Jesus, capacitá-lo e venha fazer com que ele guie suas ovelhas segundo as tuas escrituras, Senhor Jesus. Assim também o presbítero Laurindo, Senhor Jesus, dá saúde a este homem, meu Pai, cada dia o chama, Senhor, para o seu trabalho, a sua obra, Senhor Deus, chama a sua família, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor Jesus, a ser com ele, Senhor Jesus. Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, por esse momento que nós passamos nesse país, Senhor, época de eleição, Senhor Jesus, bem sabemos que os representantes dessa nação, o Senhor escolhe, como diz lá em Romanos 13, Senhor Jesus, mas que o Senhor venha, Senhor Jesus, escolher o para a bênção, Senhor Jesus, pois sabemos que o Senhor escolhe aqueles maus representantes para nosso castigo, Senhor Jesus, e que o Senhor venha, Senhor Jesus, a levantar um homem que seja temente a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor venha convertê-lo, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor Jesus, faça com que ele venha fazer com que essa nação prospere em Ti, principalmente, Senhor Jesus, leve o Teu nome, meu Pai. Senhor Deus, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor Jesus, estar com nossa família, nossos amigos, Senhor Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, a transformá-los, assim como o Senhor nos transformou, Senhor Jesus, que o Senhor venha a chamá-los, Senhor Jesus, assim como o Senhor nos chamou, meu Pai, resgata, Senhor Jesus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, amém. Esse momento é um momento de ofertório. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Esse momento, quem trouxe seus dízimos e ofertas, pode depositar no gasofilácio. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, louvado seja o Teu santo nome, ó Pai amado. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por as ofertas e dízimos recolhidos esta noite, ó Pai amado. Que Tu venhas, Senhor Jesus Cristo, a cada dia abençoar os Teus servos, Senhor Jesus Cristo, nos seus trabalhos. Que nós venhamos, Senhor Jesus Cristo, sempre a ser fiel a Ti, Senhor Jesus. Que nós venhamos, Senhor Jesus Cristo, fazer uso, ó Pai amado, das ofertas recolhidas e dos dízimos, Senhor Jesus Cristo, para a manutenção, Senhor Jesus Cristo,
da tua casa, Senhor Jesus, para que não falte nada, Senhor Jesus Cristo, na tua casa, Pai amado. Senhor Deus, neste momento também te pedimos, ó Pai amado, pela pregação desta noite, Senhor Jesus Cristo, que vai ser ministrada pelo presbítero Diego, ó Pai. Que tu venha o abençoar, Senhor Jesus Cristo, que tu venha, ó Pai amado, o colocar, Senhor Jesus Cristo, na sua boca, tudo aquilo, ó Pai amado, que nós venhamos receber, Senhor, tudo que tu queres que nós recebamos nessa noite, ó Pai amado. Senhor meu Deus, que tu nos prepares, Senhor Jesus Cristo, nos nossos corações e as nossas mentes, Senhor Jesus, para receber a tua santa e bendita palavra. É no nome do Senhor Jesus Cristo que te oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Obrigado. Oi, som. Oi, som. Bem, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso esteja sempre no nosso meio. Peço aos amados irmãos que coloquem-se de pé nesse momento e abram a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 12, apenas 2 versículos, verso 1 e o verso 2. Romanos 12, verso 1 e verso 2. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse momento, oremos ao nosso Deus Todo-Poderoso, para que Ele venha com o seu Santo Espírito nos iluminar, nos trazer a sua palavra aos nossos corações, à nossa mente, e que venhamos nessa noite ser alimentados espiritualmente pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus Santo, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, Pai, nós te rogamos, nós te pedimos, te clamamos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que tu venhas, ó Pai, com teu Santo Espírito nesse momento, abrir o entendimento, abrir a mente, abrir os ouvidos, o coração de todos aqueles que estão a escutar esta mensagem. Pai amado, nós confiamos plenamente de que tu és o Deus que restaura, tu és o Deus que transforma, tu és o Deus que dá a nova vida. Que tu venha, Senhor, nessa noite, trazer transformação, trazer, Senhor, um novo coração, um coração de carne, tirando, Senhor, o coração de pedra que habita em muitos. Pai amado, traz o alimento espiritual a todos nós essa noite. Que não seja, Senhor, sabedoria humana que venha sair deste púlpito, mas que seja a tua palavra fiel, sincera, palavra de vida, de fervor, de alegria, palavra de renovação, para transformar corações, para transformar vidas e fazer com que arrependamos-nos cada vez mais da vida de pecado e que venhamos ter a fé cada vez mais renovada e fortalecida na rocha do teu Filho amado Jesus Cristo. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo é que nós te pedimos, te rogamos, confiando plenamente de que tu estás a nos escutar e que tudo faz conforme a tua vontade. Amém. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos,
No último domingo tivemos a oportunidade de pregar no Salmo 139, a qual foi exposto à igreja, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus que tudo faz, o Deus que a todos julga. Nós vimos que Deus, Ele é tremendo. Davi nos expôs ali naquele Salmo 139, o quão Deus é poderoso. Hoje, amados irmãos, nós nos deparamos com a carta de Paulo aos Romanos, a qual é nos exposto aqui o culto racional e a forma como Deus requer que nos acheguemos a Ele, de maneira satisfatória, de maneira que venha lhe agradar. E vemos aqui como ponto principal e como título de algumas Bíblias, diz: a nova vida. O título desta mensagem é o seguinte: conformando-se a Cristo. Devemos nos conformar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Viver conforme a sua vontade, conforme a sua vida, conforme os seus preceitos. Fazendo uma breve introdução desta passagem, uma breve introdução para que nós venhamos entender o que se passava nesse momento a qual Paulo escreveu essa carta aos Romanos. Paulo, ele estava em Corinto, na casa de Gaio, e Gaio era seu cooperador. Essa carta foi escrita provavelmente no ano 57 depois de Cristo. Já havia se passado 22 anos que Jesus Cristo tinha sido assunto aos céus. E Paulo, ele resolveu ditar essa carta a Tércio, e essa carta endereçada à igreja de Roma. Não se sabe muito bem qual a intenção de Paulo ao escrever esta carta, mas certo é que ele tinha o desejo de visitar muito em breve aquela igreja de Roma, visitar aqueles irmãos, e ele tinha essa ambição e esse desejo de visitar aqueles irmãos. Só que não foi concluída e Paulo não teve esse desejo atendido. A carta de Paulo aos Romanos, meus irmãos, ela é considerada o texto mais teológico da Bíblia. Nela está todo o resumo do plano de Deus para a humanidade. E podemos dizer que nela está o Evangelho de Jesus Cristo nos seus mais ricos detalhes. O texto que nós acabamos de ler, de Romanos 12, do versículo 1 e versículo 2, ele inicia uma parte desta carta endereçada aos romanos, que consiste em uma exortação. Paulo estava exortando aqueles irmãos. Não era apenas uma simples instrução. E nós vamos entender. E para isso, nós precisamos fazer um breve resumo dessa epístola aos Romanos. Primeiramente, Paulo, nos 3 primeiros capítulos dessa carta aos Romanos, Paulo, ele escreve que toda a humanidade pecou. Depois, ele afirma que Deus nos justificou pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele depois segue falando sobre a graça de Deus e sobre os planos de Deus para Israel, até chegar
a esse texto de Romanos 12. Esse texto, meus irmãos, de Romanos 12, ele cobra os crentes uma resposta. Ele cobra dos crentes uma resposta, uma atitude de oferta que cada um de nós devemos manifestar em nossa vida. Paulo, ele incentiva a cada um de nós a entendermos a palavra de Deus e também a buscarmos, através da palavra de Deus, servir a Deus com excelência, servir a Deus com primazia, colocar a Deus em primeiro lugar acima de todas as outras coisas. Mas afinal, do que é que Paulo estava falando nesse trecho de Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2? Vejamos o verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A pergunta aqui é: olhando para tudo que Deus fez por seu povo em Cristo Jesus, tudo o que Deus fez pelo seu povo, através da pessoa de Jesus Cristo, como é que nós devemos viver? Qual a forma de viver? Olhando para tudo o que Deus fez através da pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, como deve ser a nossa vida? Meus irmãos, a resposta é: como sacrifício vivo e consagrado a Ele. Como diz aí no versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Meus irmãos, aqui nós temos, nesse primeiro versículo do capítulo 12, nós temos a imagem do Antigo Testamento, quando o povo oferecia sacrifícios de animais para cultuar a Deus. Hoje isso não tem valor algum. Hoje não é necessário mais trazermos para a igreja o cordeiro, um animal para ser sacrificado e ter com o seu sangue ali o aceite de Deus, o perdão de Deus. Não é necessário mais para nós. Por quê? Porque Jesus Cristo já foi crucificado. Jesus Cristo morreu e a morte de Jesus Cristo foi suficiente para nos redimir de todo o pecado. E o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica e nos torna mais alvos do que a neve. Meus irmãos, o sacrifício agora não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. E que sacrifício vivo é esse? Somos nós, é o nosso eu, a nossa essência, a nossa vida, aquilo que nós temos dedicado a Deus. Está relacionado com o que Paulo escreveu no capítulo 6, quando ele afirma que devemos apresentar os nossos membros, os membros de nosso corpo, como escravos para a justiça de Deus. Cada cristão deve oferecer a si mesmo, oferecer a sua vida, sendo cada um de nós
sacerdote e o sacrifício vivo, a qual hoje não precisamos mais de um sacerdote para nos achegarmos a Deus. Jesus Cristo abriu o caminho para Deus, a qual nós podemos nos achegar a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados e nos consagrarmos a Deus. Abramos aí a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Meus irmãos, devemos dedicar a nossa vida a Deus. Mas Paulo, ele afirma que esse nosso culto racional, a qual é requerido do próprio Deus, esse culto racional de conhecer a palavra, fazer tudo conforme a vontade de Deus e não conforme a nossa vontade, como nós bem achamos, como nós bem queremos, mas cultuar a Deus conforme Ele quer e conforme Ele prescreveu em sua palavra. Nós bem vimos aqui no início do culto, lendo a palavra do Senhor, nós vimos quantas orientações foi dado para as pessoas que eram consideradas leprosas no Antigo Testamento. Quantas orientações eram requeridas, o que deveria ser feito, a forma como deveria ser feito. Deus, assim como no Antigo Testamento, hoje, Ele requer de nós, através da sua palavra, a forma correta como nós devemos nos aproximar dEle, cultuar a Ele e viver para a sua honra e sua glória. Não devemos viver conforme o nosso achismo, não conforme o nosso pensamento, mas devemos fazer um culto racional a Deus. Nós devemos fazer um culto a Deus da forma como Ele requer, baseado na sua palavra, não por emoções, não por pragmatismo, não por ceticismo, mas baseado na sua Santa Escritura, guiado pelo Espírito Santo e tendo como principal unidade o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Paulo, meus irmãos, afirma que esse é nosso culto racional. Como assim? Esse é o nosso culto racional, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ele está afirmando, meus irmãos, que nossa conduta cristã, ela tem um sentido de culto. A nossa vida, ela é um culto constante a Deus. Não só apenas aqui na igreja, não só apenas aqui no horário do culto, que nós devemos cultuar a Deus, mas as 24 horas do dia, os 7 dias da semana, devemos plenamente estar cultuando a Deus. A nossa conduta cristã, ela condiz com o nosso culto. Porém, como nós ofereceremos esse culto a Deus? Por meio de uma vida baseada na obediência. É requerido, Deus mesmo em sua palavra fala, que o que agrada a Deus não é o sacrifício, mas sim o obedecer. Mas sim o obedecer. Nós devemos ter uma vida baseada na obediência. Somente o culto prestado por vidas obedientes,
por pessoas que obedecem a Deus, que se esforçam para viver conforme a vontade de Deus, é uma resposta razoável para a graça de Deus. Nós devemos, meus irmãos, se esforçar a sermos obedientes, para que através de uma vida obediente, o nosso culto seja aceitável diante de Deus. Mas como é que eu faço isso? Como mostro minha obediência para Deus? O que é que eu devo fazer para que eu seja reconhecido de Deus como uma pessoa obediente? Observe o que diz o versículo 2 de Romanos 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, primeiro, exercemos nossa obediência a Deus. Primeiramente, não nos conformando com o mundo onde vivemos, não nos conformando com o que há no mundo, não nos conformando com os erros, com as práticas perversas, com as mentiras, com o pecado que há nesse mundo. Para isso, meus irmãos, para que nós não venhamos nos conformar com este mundo, nós devemos ter um discernimento. E não é qualquer discernimento, é um discernimento novo, como diz aí, renovação da nossa mente. Nós devemos saber distinguir a vontade de Deus que nos leva à justiça e à vida. Nós devemos distinguir, discernir, saber qual é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus que nos conduzirá para a sua justiça e para a vida eterna. Será que mesmo diante disso, essa exposição, você ainda pode se perguntar, e ainda pode vir a afirmar, ainda está difícil, meu irmão. Irmão Diego, está difícil, ainda está difícil adquirir essa aceitação diante de Deus. Eu não estou conseguindo entender. Que discernimento novo é esse? Como é que eu vou adquirir esse discernimento novo? Para que eu não venha me conformar com este mundo. Paulo, meus irmãos, ensina. Aqui no versículo 2. Que nós não iremos nos conformar com este século, mas nós seremos transformados pela renovação da nossa mente. Nós teremos transformação pela renovação da nossa inteligência, do nosso intelecto, da nossa sabedoria, sendo substituída tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é achismo, por conhecimento que vem do alto, por conhecimento que vem de Deus. Abram aí em Romanos 8, 29. Romanos 8, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos,
vemos que Deus nos predestinou, não para qualquer coisa, mas que Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Observem aí, em Romanos 8, 29, o verbo conformar. Nós somos predestinados para nos conformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 2, fala: e não vos conformeis com este século. Ele exorta, ele fala lá em Romanos 8, 29, que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Aqueles irmãos de Roma estavam cada vez mais se afastando dos princípios bíblicos, cada vez mais se afastando da palavra de Deus, cada vez mais vivendo os seus achismos, cada vez mais vivendo as suas paixões, os seus erros, os seus pecados, e estavam deixando de se conformar a Jesus Cristo, viver conforme a imagem de Jesus Cristo. Por isso a necessidade do apóstolo Paulo exortar aqueles irmãos e dizer: e não vos conformeis com este século, e não vos conformeis com este mundo. Observe aí o verbo conformar. Meus irmãos, o que é conformar? Uma breve ilustração. Você está com vontade de comer uma gelatina. Parece besteira, mas para vocês entenderem. Você está com vontade de comer uma gelatina. Quem já fez gelatina sabe como gelatina é feita. Pega-se o pó, mistura na água, coloca-se ali num recipiente, coloca ali numa tigela, para ser mais bem preciso, coloca na geladeira, passa-se um tempo, aquela gelatina, ela cria consistência, deixa de ser líquida e fica algo mais endurecido. E você tira ali aquela tigela, você tira aquele recipiente e a gelatina fica no formato do recipiente onde ela estava. A gelatina ficou conforme aquele recipiente, ficou na forma daquele recipiente. Para vocês entenderem melhor o que é conformar, o que é esse verbo conforme. Meus irmãos, nós fomos predestinados, como diz Romanos 8, 29, nós fomos predestinados a nos derramar na forma de Jesus Cristo. Deus nos predestinou para que nós, como seus filhos, fôssemos derramados na forma de Jesus Cristo. E nós ficássemos conforme Jesus Cristo, espelhando, refletindo a imagem de Jesus Cristo, sendo como Jesus Cristo. Nós fomos predestinados para isso. O apóstolo Paulo afirma isso. Isso, meus irmãos, exige uma mudança drástica, uma mudança muito grande em nosso ser. Conformar é tomar a forma, é ser igual. Temos que tomar a forma de Jesus Cristo. Precisamos nos moldar a Ele. Viver como Ele viveu. Obedecer os seus preceitos. Obedecer a sua palavra, crer nele, absorver a essência de Jesus Cristo. Estamos, meus irmãos, predestinados a ser derramados na forma de Jesus Cristo. Portanto, não deixemos que o mundo que nos rodeia nos comprima,
nos seus próprios moldes, porque somos requeridos a viver conforme a imagem de Jesus Cristo, e somos exortados a não se conformar com este mundo. São coisas totalmente opostas, são coisas totalmente contrárias. Ou você se conforma a Cristo, ou você se conforma ao mundo. Você não consegue viver para a honra e glória de Deus, e você não consegue viver no mundo, e não consegue viver de forma normal neste mundo. Ou você se conforma a Cristo, ou você se conforma ao mundo. E como é que nós faremos para impedir que o mundo nos pressione, que o mundo nos comprima para nos moldar a Ele? O que é que nós devemos evitar? O que é que nós devemos fazer para impedir que o mundo, que nós venhamos ser derramados na forma do mundo e viver conforme o mundo? Paulo, ele responde no versículo 2: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É um processo de transformação, meus irmãos. É um processo de metamorfose. É um processo a qual não se trata apenas de uma transformação exterior, uma transformação externa, mas uma transformação interior. Porque ele diz: mas pela transformação da vossa mente. A mente não é algo externo, é algo interno. Só pela renovação da nossa consciência, da nossa mente, do nosso conhecimento, de discernimento daquilo que é certo, daquilo que é errado, é que nós estaremos preparados para provar ou experimentar a vontade de Deus em nossas vidas. Só pela transformação da nossa mente, do nosso conhecimento de quem é Deus, do que é Deus, de quem é Jesus Cristo, do que é fé, do que é a vida, do que é o mundo, do que é requerido para nós vivermos de forma obediente, é que nós vamos ter o prazer de provar ou experimentar a vontade de Deus. E será que é qualquer vontade de Deus? Olha aí o que diz o final do versículo 2. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Concluindo, irmãos, como renovamos as nossas mentes? Como, presbítero Diego? Como é que eu vou renovar a minha mente? Como é que eu vou renovar os meus conceitos, os meus preceitos, as minhas atitudes, o meu conhecimento de Deus? Como? Só existe uma forma de nós termos a transformação da nossa mente. Somente através da leitura e do estudo da palavra de Deus. Somente através da leitura e do estudo da palavra de Deus, da Bíblia. Pois é entendendo a Bíblia que nós conhecemos a Deus, que teremos um discernimento novo, que nós abandonaremos os nossos achismos, o nosso conhecimento humano,
e passaremos a conhecer a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do céu, que é derramada do trono da graça de Deus, e está aqui à nossa disposição, está aqui à nossa disposição, para nós conhecermos o quão pecadores nós somos, o quão imundo nós somos, o quão Deus é gracioso, que desde antes da fundação do mundo, desde antes de existir qualquer coisa, Deus já predestinou, Deus já escreveu no livro da vida, o nome dos seus santos, daqueles que foram separados para viver em comunhão com Ele. Só estudando a Bíblia, estudando a palavra, você vai ver o plano de Deus na sua vida. Você vai conhecer a Deus, você vai conhecer a Cristo, você vai conhecer a fé, você vai conhecer o arrependimento de tanto pecado que você tem cometido. Conhecendo e estudando a Bíblia, saberemos como viver neste mundo perdido. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é o nosso manual de instruções de como bem viver neste mundo para a honra e glória de Deus. Deus não nos enviou a este mundo sem um manual. Assim como um produto a qual nós acabamos de comprar, a qual nós precisamos do manual de instruções para saber como ele vai funcionar de forma correta e como nós devemos usar. Assim é a Bíblia, a qual nos orienta como nós devemos viver aqui neste mundo para a honra e glória de Deus. A partir daí, meus irmãos, a partir daí deste conhecimento, nós poderemos nos opor aos moldes deste mundo e ser um verdadeiro cristão, e ser um verdadeiro soldado de Cristo, onde quer que nós formos. Por isso, meus irmãos, transformemo-nos renovando a nossa mente, renovando o nosso entendimento, através da Sagrada Escritura de Deus, guiado pelo Espírito Santo, estudando, meditando na Palavra de Deus, porque assim nós encontraremos cada vez mais Jesus, palavras da vida, e nós saberemos o que está nos reservado para o futuro. Você quer saber do seu futuro? Você quer saber o que vai acontecer no seu futuro? Não procure cartomante, não procure necromancia, não procure qualquer tipo de coisas ocultas. Está aqui o nosso futuro, daqueles que servem a Deus de maneira fiel, sincera, sendo obediente a Ele em tudo, colocando a fé no seu Filho amado Jesus Cristo. O futuro destes está aqui, revelado através da Sagrada Escritura, revelado na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo, a qual nós vemos aqui no versículo 1 do capítulo 2, as misericórdias de Deus estão reveladas aqui nas Sagradas Escrituras. E aqueles que não servem a Deus e aqueles que estão zombando a Deus e que se conformam ao mundo, o que será deles? Juízo, pena,
juízo eterno. Nós não devemos, meus irmãos, negociar a palavra de Deus. Nós não devemos falar aquilo apenas que é agradável, que faz coceiro nos ouvidos. Nós devemos ser realistas. Nós devemos falar a verdade. A verdade é o Evangelho de Deus. E o Evangelho diz que Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando para salvar e para julgar. Para salvar aqueles que têm crido nele, têm colocado suas esperanças nele. E para julgar aqueles que estão vivendo conforme este mundo e vivendo seus prazeres e suas luxúrias e suas paixões, procurando riquezas e bens cada vez mais e depositando os seus esforços aqui neste mundo e não nas coisas de Deus, que tem fé naquilo que ele vê, sendo igual Tomé, e não tem fé naquilo que ele não vê. Devemos ser diferentes de tudo isso. Devemos ir contra tudo aquilo que é normal para este mundo. Devemos nos levantar, ser verdadeiros soldados, embaixadores, baluartes do Evangelho, da palavra de Deus, e dizer para este mundo que aquele que não dobrar os seus joelhos e disser que só o Senhor é Deus, que só Jesus Cristo é o Senhor, que só através de Jesus vem a salvação, ele estará condenado à morte, e não a morte, apenas morte de carne, a qual quando ele for enterrado ali se acaba, mas sim uma morte eterna, a qual ele irá sofrer eternamente no inferno, junto com Satanás e seus demônios. Nós devemos falar a verdade. Muitos estão aí, nesse mundo de trevas, conformados com este mundo, vivendo conforme este mundo, porque não conhecem a verdade. E nós, que conhecemos a verdade, nós devemos e temos a responsabilidade de levar essa palavra fora destas quatro paredes desta igreja, para que estes que não conhecem a Deus, estes que estão vivendo no mundo de trevas, venham a reconhecer que só em Deus existe luz. Para que venham reconhecer que Deus tem o perdão para aqueles que se achegam a Ele de maneira fiel e sincera. Porque se nós se conformarmos à imagem de Jesus Cristo, nós vamos conhecer a vontade de Deus, perfeita, boa e agradável. E essa vontade de Deus, que é perfeita e boa e agradável, ela deve ser anunciada, para que venha trazer, para que venha ter arrependimento de pecados. Venhamos renovar a nossa mente, meus irmãos. Venhamos estudar a Bíblia. Venhamos estudar as Sagradas Escrituras, para termos um perfeito conhecimento, não um conhecimento humano, mas um conhecimento que vem do alto céu, um conhecimento que nos conduz à vida eterna, um conhecimento que nos dá o alimento espiritual para nós termos força para batalhar contra todas as ordens malignas deste mundo de trevas. Paulo exortou a igreja de Roma há 1960 anos atrás. E Paulo hoje nos exorta. Assim como ele fez para a igreja de Roma, hoje ele nos exorta. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Fiquemos de pé, meus irmãos, e vamos finalizar este momento orando ao nosso Deus, clamando ao nosso Deus para que venha renovar a nossa mente, para que venha transformar o nosso ser através da sua palavra, através do seu Santo Espírito. Logo após essa oração, eu passo a palavra ao dirigente para que ele finalize este culto. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Pai, nós te rogamos, nós te suplicamos, Senhor, pelas tuas misericórdias em nossa vida. Sabemos e temos certeza de que, se aqui nós estamos hoje, é devido à tua misericórdia, pela nova oportunidade que tu nos deu para nos arrepender, de caminharmos em comunhão contigo, de nos arrependermos dos nossos pecados. Não, tu nos deu, Senhor, tu não nos deu um novo dia para vivermos conforme nós queremos, mas temos a certeza de que esse novo dia a qual raiou, foi para que nós nos arrependêssemos de nossos pecados e vivermos para a tua honra e tua glória. Que tenhamos, Senhor, essa certeza em nosso coração, que tu não nos deu este mundo para vivermos conforme este mundo e os seus prazeres, mas tu, ó Pai, nos colocou neste mundo de trevas, neste mundo mau, neste mundo que a cada dia a esperança se desfaz, mas tu nos colocou neste mundo para reluzir, para refletir, para nos conformarmos à imagem do teu Filho amado Jesus Cristo, para nós confundirmos o mundo com a tua sabedoria, com o nosso testemunho, com a fé, com a esperança no teu Filho amado Jesus Cristo. Não deixa, Senhor, que estes preceitos venham sair da nossa mente. Renova a nossa mente, renova o nosso coração. Faz com que venhamos viver para a tua honra e tua glória. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta de ti. Afasta de nós, Senhor, tudo aquilo que faz com que venhamos cair em nossa caminhada cristã. Faz com que, Senhor, dia após dia venhamos subir degrau por degrau, até alcançarmos a tua glória. Que venhamos crescer, que venhamos, Senhor, deixar de ser meninos, mas que venhamos ser adultos na fé. Que venhamos, Senhor, estudar a tua palavra, ter prazer de meditar na tua palavra, de conhecer as tuas verdades e viver as tuas verdades. Pai amado, traz o arrependimento aos corações, traz, Senhor, a alegria de viver para a tua honra e tua glória e o teu louvor. Que venhamos ter prazer de viver conforme a imagem do teu Filho amado Jesus Cristo, e não prazeres na carne, não prazeres nas coisas deste mundo. Ó Senhor, nos protege de nós mesmos, porque o pecado habita dentro de nós. Mas te pedimos e te suplicamos, Senhor, que o teu Santo Espírito, que é o nosso ajudador, o nosso auxiliador, o nosso consolador, nosso outro consolador, que habita dentro de nós, venha mortificar o pecado cada vez mais, os desejos, os achismos, os pragmatismos, tudo aquilo, Senhor, que nós usamos como justificativas para vivermos prazeres neste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos com alegria para Ti.
vivermos um culto racional para Ti. Que os nossos membros, nosso corpo seja para Ti. Ó Pai amado, dá-nos uma boa semana que se inicia. Que Tu venha, Senhor, nos proteger de todo acidente, de todo incidente. Abençoa o nosso trabalho. Abençoa, Senhor, a nossa mesa. Dá o alimento. Dá, Senhor, a saúde. Dá, Senhor, a paz nas famílias, nos lares. Dá-nos, Senhor, uma semana de comunhão contigo. Que nós venhamos, Senhor, fazer, que tudo o que nós venhamos fazer, quer beber, quer comer, venhamos fazer para a Tua honra e Tua glória. Nós Te pedimos tudo isso, confiando plenamente na pessoa do Teu Filho amado Jesus Cristo, daquele que morreu, que se entregou por nós, que derramou até a última gota de sangue para salvar um povo, para salvar um povo que Tu separou para Ti, Senhor. Pai amado, que Tua graça e a Tua paz esteja sobre as nossas vidas, todos os dias da nossa vida. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós Te pedimos para todos sempre. Amém. Passo a palavra ao dirigente. Oi. O culto está encerrado. Desejo aos irmãos uma boa semana debaixo da santa proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. E convido aos irmãos a estarem presentes nos cultos de orações, às quarta-feiras, às 19 horas. E sexta-feira agora nós teremos uma atividade da igreja. Vamos estar colocando no grupo. Não estou lembrando agora no momento. Teremos atividade na sexta e no sábado. Então, que os irmãos possam ter uma boa semana. Amém.